Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Eagle Educação e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês por que essa estratégia tão simples, né, que a gente conhece como The Wheel, vender puts e vender calls de ação, é tão imbatível em prazos mais longos. Por que essa estratégia é tão boa e tão difícil de bater? Eu vou mostrar aqui, né, os motivos disso acontecer e por que essa estratégia simples, conservadora, que você pode aplicar sem muito susto ali, né, consegue ser tão boa assim, né? Como é que ela consegue performar tão bem? E para isso eu vou pegar dados da minha carteira pública de renda aqui do canal Eagle Educação. Se você nunca ouviu falar dessa carteira, chama carteira Pinga Pinga, é uma carteira pública que eu venho tocando aí desde o início do ano passado, final de 23 ali mais ou menos, e eu venho registrando cada uma dessas operações aqui para vocês. Vou deixar aqui no izinho aqui em cima em algum lugar o link para a playlist dessa carteira. E antes da gente começar, deixa um like aqui nesse vídeo, por favor, ele chega de graça até você, é uma forma aí de você retribuir esse trabalho, e faz isso agora porque muita gente esquece no final. Então deixa o like agora, e aí se você não gostar do vídeo, você vai lá e tira o seu like, deixa um xingamento aí, um hate aí no comentário, o que você quiser, mas faz isso agora pra gente não esquecer ao longo do vídeo, tá bom? Bom, então sem mais delongas, né, o que é a estratégia The Wheel? É você ir vendendo puts de ações boas que você acha que estão num preço interessante, até chegar um momento em que você vai assumir aquelas ações, e depois, com as ações da sua carteira, você vai vender calls num preço que você acha interessante também, até entregar essas ações da sua carteira. E aí você volta o dinheiro para renda fixa, vende a put de novo até assumir, depois, né, o dinheiro é alocado na ação, você vende a call até entregar. Por isso que chama estratégia The Wheel. Ela parece uma rodinha, né? Você assume a ação, vende call, entrega ação, vende put, fica fazendo isso e remunerando a sua carteira no caminho. Tem diversas vantagens de fazer uma estratégia The Wheel. Ela gera renda ali quase que mensalmente, ela vai abaixando o seu risco ao longo do tempo, você assume ações depois que caem, depois quando a ação sobe você vai lá e entrega ela. Então tem diversas vantagens de fazer essa estratégia. Essa é uma das estratégias favoritas aqui minhas e também dos meus alunos lá do Aprenda Operações Estruturadas, né? Boa parte deles aplica The Wheel rotineiramente e tem excelentes resultados, né? Me mandam resultados que eles obtiveram lá. E você pode verificar esses resultados aqui também da carteira pública que eu tenho aqui no canal Eagle Educação. Então a gente tem essa carteira pública e ela tem ido muito bem, obrigado. Inclusive começou com 10 mil lá em dezembro de 23 e acabou de bater 30 mil. Eu ainda não fiz vídeo sobre isso, mas já tô dando spoiler, né? A carteira triplicou de tamanho simplesmente com os aportes e a excelente rentabilidade do que a gente tem feito aqui. Bom, e na carteira Pinga Pinga, basicamente o que eu faço é a estratégia do Wheel, né? Vender puts de boas ações que eu quero assumir, depois vender calls dessas mesmas ações que eu assumi na minha carteira. Inclusive, vamos para minha tela rapidamente aqui só para mostrar um negócio para vocês, ó. Esse gráfico que você tá vendo aí é a renda mensal gerada apenas com prêmios de opções da carteira Pinga Pinga. Então dá para ver que é uma estratégia muito poderosa, né? Uma carteira que começou com 10 mil reais e hoje tem cerca de 30 mil reais e você vê que todos os meses ela gerou uma renda ali bem consistente com opções, né? Quando a gente pega e coloca todos, bota proventos e o total também, você vê que a renda da carteira fica dessa forma aí. O azul é o total, proventos é o verdinho, né? Vai crescendo aos poucos e amarelo é as opções. Então é uma carteira que tem gerado muito resultado, né? Olha só. Mês passado, R$356 de renda, uma carteira que estava ali em torno de 27, 28 mil reais aqui. Depois, agora em abril, R$212 de renda, né? Uma carteira ali que está próxima ali de 30 mil reais. Então, uma renda muito considerável. Isso aqui é a renda, é o pinga-pinga, não é a rentabilidade da carteira, não é quanto ela valorizou. Ela valorizou bastante, né? Valorizou além da renda que ela gerou. Isso aqui é só o que ela gera de pinga, todo mês pingando ali na carteira. Bom, e vamos explicar isso aqui então. Eu trouxe aqui, vou mostrar as operações de renda que eu faço com opções aqui. Olha só que interessante, né? Tanto de operação que tem aqui. Nessa planilha aqui tem 39 operações, que foram as operações públicas que eu fiz aqui nessa carteira Pinga Pinga. É um rol de operações, assim, significativo, né? Tem mais de um ano que essa carteira tá rolando, 39 operações depois a gente consegue ver alguma coisa aqui. E eu separei algumas para mostrar para vocês, para explicar por que essa estratégia é tão vencedora e simples de fazer também. As estratégias que eu separei aqui, né? Na verdade, as aplicações dela foram essa aqui. Foi a operação número 13, que é a parte de Exetec. Então, olha só, se você for olhar aqui, eu fiz 4 operações com Exetec nesse período. 2 vendas de put
e 2 vendas de call. Você pode olhar que eu comecei a fazer aqui, ó, a primeira venda foi aqui, ó, no dia 16/10/2024. Então, final de 2024 ali. Se você for olhar, tem o quê? Uns 6 meses aqui, né? A gente tá em abril de 25, então tem uns 6 meses que eu comecei a fazer essas operações com a EZTEC, ok? Eu utilizei lá 200 quantidades, né, para fazer as operações. Então, beleza, quer dizer que se eu vendesse essa put aqui, eu teria que assumir 200 EZTEC aqui por esses strikes, respectivamente. Olha só que interessante, se eu somar todos os prêmios de opções que eu recebi aqui, tá dando 12,3% só em prêmios de opções. Em 6 meses, eu recebi 12,3% somente de prêmios de opções. E nesse período tiveram outras coisas que renderam também, não foi só os prêmios das opções. Por exemplo, aqui do dia 16/10 até eu ser exercido aqui em dezembro de 2024, tiveram 2 meses em que esse capital estava na renda fixa rendendo e eu estava recebendo ali as vendas de put em cima da EZTEC. Ou seja, teve a renda da renda fixa, né, a rentabilidade da renda fixa, mais a renda das vendas de put. Depois aqui em dezembro, né, foi quando eu fui exercido. E o que aconteceu? Eu passei a vender calls depois, né? Demorou um pouquinho? Demorou uns 3 meses ali. Eu fui vender calls aqui, ó, no dia 17/3/2025. Por quê? A EZTEC tinha caído, depois ela se recuperou um pouquinho e eu pude vender as calls. Se você olhar, eu já vendi call aqui, ó, no strike 16/30 e depois rolei pro strike 16/11, né? Então fiz 2 vendas de call aqui. E adivinha? Eu rolei a primeira e a segunda tá virando pó. Então, provavelmente, isso aqui tudo vai virar pó. EZTEC não tá nem R$15 agora. Então, ela saiu de 14,25 lá na época que eu assumi para 14,80 agora, qualquer coisa assim. Mas eu recebi a renda fixa enquanto o dinheiro estava em renda fixa. Recebi os dividendos de EZTEC quando ela me pagou aqui, depois que eu assumi a ação, né? Lá em março ela pagou dividendos. E recebi também prêmios de put e prêmios de call. Então olha só que interessante, né? O total de prêmios aqui que eu recebi foi R$368, somente em prêmios de opções, tá? Sobre 200 açõezinhas. Beleza? Então um prêmio muito relevante. Isso dá um prêmio aí de quase R$1,90 por ação, né? R$1,80 por ação. R$1,85 por ação. É bastante coisa, se você for olhar. Então, por que essa estratégia é tão segura? Antes de assumir a ação, eu já vou recebendo prêmio. Depois eu assumo a ação, depois que ela cai, né? Eu já escolho um ponto bom para fazer, mas eu assumo somente se a ação ficar caindo, tá? Depois, quando eu tenho ação na carteira, eu tenho a renda dos dividendos e eu tenho a renda das vendas de call. Ou seja, parece que tudo me empurra para ter lucro, né? Tudo contribui para que eu tenha lucro. Recebo prêmio de put, recebo o dinheiro na renda fixa enquanto eu espero para assumir a ação, recebo os dividendos depois que eu assumo a ação, recebo as vendas de call depois que eu assumo a ação. E se eu entregar essa ação lá em cima, aqui por 16, por exemplo, ainda vou ganhar o ganho de capital dessa ação, dos 14,25 até lá os 16,11. Parece que a estratégia é muito bem bolada para que eu tenha muita facilidade em ter lucro, né? Tudo me empurra para ter lucro, tudo vai baixando o risco dessa operação ao longo do tempo. Então, por exemplo, quando eu fiz essa primeira venda de put aqui, que eu recebi 50 centavos, meu risco era aproximadamente ali 13,75, né? Alguma coisa assim, 13,65 para ser mais exato, beleza? Por quê? Eu teria que assumir a EZTEC por 14,15, mas eu já tinha recebido 50 centavos, meu risco era 13,65. Só que aí depois eu recebi mais 50 e poucos centavos, meu risco baixou mais ainda. Depois eu recebi mais 46, depois mais 60. E cada novo recebimento que eu vou tendo, o meu risco vai baixando, né? A EZTEC tem que cair mais e mais para eu poder entrar no prejuízo. Ou seja, a estratégia vai ficando mais rentável com o tempo e mais segura, porque ela já botou dinheiro no seu bolso. Esse aqui foi um dos exemplos. Vamos ver um segundo exemplo aqui para a gente dar uma olhada, tá? Então a gente pode pegar aqui, por exemplo, a estratégia 11, que foi Banco do Brasil. Também é uma ação que eu fui exercido, que está na minha carteira. Se você olhar aqui, eu fiz 6 operações com Banco do Brasil. E eu comecei a fazer aqui, ó, no mês 7 de 2022. Aqui eu já tô baixando o mouse, foi a primeira venda de put que eu fiz. Eu fiz 3 vendas de put e depois fiz 3 vendas de call. Foram 6 operações do mês 7 até hoje. Quanto que eu extraí de prêmio dessas operações? Olha só, se você for olhar, foram R$187 de prêmios, o que dá R$1,87 por ação. Ou seja, o Banco do Brasil aí tá R$27, R$28, mas eu já recebi R$1,87 só de prêmio nesse período. Se você for olhar isso percentualmente, 6,7% foi o prêmio médio que eu extraí aqui nesse período, tá? Só de prêmios com opções. Então, além disso, né, nesse período aqui, ó, do mês 7 até eu ter sido exercido aqui no mês 11, foram 4 meses em que esse dinheiro não estava na ação, mas estava
estava na renda fixa, ou seja, estava lá rendendo, né, gerando ali, aumentando de valor, gerando Selic ali para mim. Eu assumi a ação aqui, ó, por volta de 27,29. Se você for olhar Banco do Brasil, vou até ver aqui rapidinho, quanto é que tá Banco do Brasil hoje? Banco do Brasil hoje tá 27,72. Não é tão diferente, né? Eu assumi por 27,29 e Banco do Brasil tá 27,72, ou seja, cerca aí de uns 40 centavos, 40 e poucos centavos acima, tá, desse valor. Se eu só tivesse comprado a ação aqui, eu teria ganhado esses 40 centavos de valorização, teria ganhado os dividendos da ação nesse período. Não é, assim, extremamente relevante esse valor. Mas como eu fiz tudo isso, eu recebi 1,85 de prêmios por ação, né, 1,87, né, de prêmios por ação. Recebi os dividendos de março da ação, porque eu fui exercido aqui em novembro e fiquei com a ação até então, né, então recebi os dividendos de março. E esse dinheiro ainda ficou na renda fixa durante 4 meses, tá? Ou seja, em todos os momentos da estratégia, eu estava ganhando prêmio e tendo alguma coisa rentabilizando ali. Quando eu estava só com a renda fixa, eu estava ganhando Selic e estava ganhando prêmio de put. Quando eu assumi a ação, estou ganhando prêmio de call e estou ganhando dividendo. Então tudo parece que está empurrando ali, né? Me empurrando para ter lucro nessa operação. Para eu começar a ter prejuízo agora, olha só como o meu risco já ficou menor, né? Eu recebi dividendo, eu recebi prêmio de opção, eu assumi a ação lá embaixo nos 27, então a ação teria que cair bastante para eu começar a entrar no prejuízo. E ao mesmo tempo, né? Se essa call aqui que eu estou vendido não virar pó, que é muito improvável, provavelmente ela vai virar pó, né? Mas digamos que ela não virasse pó, né? A ação subisse e eu entregasse lá por R$28,95. Eu ainda ia pegar a valorização do 27,29 até o 28,95. Então eu ia ganhar mais um e tanto aí em cima dessa ação. Se demorar mais alguns meses, cada novo mês eu vou lançando uma nova call e baixando ainda mais o risco dessa operação e recebendo mais prêmio e fazendo mais renda com essa posição. Ou seja, cada dia que passa vai ficar mais e mais difícil de eu perder dinheiro nessa posição aqui. Por quê? Porque eu sempre extraí prêmio dela. Bom, finalmente eu vou mostrar mais uma operação aqui também. Vou mostrar aqui, se não me engano é a 6. Lojas Renner, exatamente. Olha só que interessante. Eu fiz 6 operações com opções em Lojas Renner, tá? A primeira foi lá, ó, em janeiro de 2024. Final de janeiro de 2024, beleza? Eu nunca fui exercido em Lojas Renner. Então olha que interessante, né? Eu recebi bastante dinheiro de Lojas Renner e eu nunca tive ação em carteira, né? Isso é bem interessante. Se eu somar aqui, deu 13,8% de prêmios de opções em Lojas Renner, somando essas células aqui, sem nunca ter tido ação em carteira. O dinheiro, esse capital aqui, que está separado para fazer essa operação, ficou na renda fixa durante todo esse período, desde janeiro de 24 até hoje. Então ele está 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses na renda fixa, e além disso, em cima disso, eu ainda ganhei 13,8% de prêmios de opções, tá? Então é a rentabilidade da renda fixa mais os prêmios das opções. E digo mais, se eventualmente eu chegar a assumir Lojas Renner um dia, eu já tô muito mais protegido. Por quê? Porque eu já estou com 13,8% de vantagem. Eu já deixei o dinheiro 1 ano e pouco na renda fixa antes de assumir a ação. Eu poderia ter assumido a Lojas Renner aqui em janeiro, né? Se eu tivesse comprado a ação lá em janeiro de 2024. Teria carregado essa ação durante esse período, mas não teria recebido os prêmios, nem a renda fixa, nem nada disso, tá? Então, por que eu resolvi fazer a The Will, né? Porque eu resolvi receber os prêmios das puts, assumir a ação só lá embaixo nos pontos bons, deixar esse dinheiro na renda fixa rendendo, a performance foi muito melhor, porque eu recebi os prêmios das puts e tive a rentabilidade da renda fixa ainda por cima disso tudo. E se você for olhar aqui, né, eu tive uma certa sorte, né, eu não assumi Lojas Renner em nenhum momento. Quando eu comecei a fazer as vendas de put, ela tava R$15, e a última venda de put que eu fiz foi no 11,60. Lojas Renner, se não me engano, tá uns R$13, tá subindo forte hoje aqui, ó, 13,58, beleza? Tá subindo 5% hoje. Então mesmo 13,58, né, se eu tivesse comprado aqui, ó, no início do ano, por 15, 14, 13, qualquer coisa assim, estaria mais ou menos no 0 a 0. Teria recebendo ali um dividendozinho, alguma coisa assim, e pronto. Não teria tido a rentabilidade da renda fixa, não teria tido os prêmios das opções. Então, a estratégia da Will, ela é muito interessante por isso, porque tem tantas formas de você ficar extraindo prêmio, recebendo dinheiro ao longo da operação, que ela vai ficando mais e mais segura, com mais e mais chance de ser vencedora ao longo do tempo. Então é uma estratégia muito sensacional. Eu gosto muito, muito de aplicar essa estratégia. Eu tenho vídeos explicando essa estratégia, eu vou deixar aqui no izinho vídeos explicando a estratégia da Will, porque talvez você chegou agora e nunca viu isso aqui antes, né? E eu tenho 3 coisas para falar para ti antes de terminar esse vídeo aqui. Na verdade, eu tenho
tenho 4 coisas para falar antes de terminar o vídeo. Primeira coisa de todas, vai com cautela nisso aqui. A estratégia da Will tem um risco parecido com o risco de ter ação, com diferencial do que isso que eu falei, né? Ao longo do tempo, o seu risco vai diminuindo aos poucos, beleza? Mas, inicialmente, ela tem um risco parecido com o risco de bolsa. Então vai devagar, você não quer estar 100% em bolsa, então você não vai pegar 100% do seu capital e fazer isso aqui, beleza? Seja inteligente e faça isso direito. Segunda coisa, se você gostou desse vídeo, eu vou te pedir que pegue o link do vídeo aqui e compartilhe com um amigo que você acha que vai gostar ou num grupo de amigos que você acha que vai se interessar por esse assunto. Isso ajuda bastante aqui o canal a crescer e você ajuda a propagar também um bom conhecimento por aí. Terceira coisa, se você tem interesse em fazer renda com opções, né, aprender a usar opções para fazer essas operações de renda na sua carteira também, vou te convidar a conhecer o Aprenda Operações Estruturadas. É o meu curso de opções, ele custa ali 100 e alguma coisa por mês, se você dividir, é muito barato, e tem lá quase 2.000 alunos já, né? Estamos aí na vizinhança de 2.000 alunos. Estamos há 5 anos no mercado e é um curso muito bem avaliado pelas pessoas que fazem ele, tá? Então eu realmente recomendo que você entre e faça esse curso, eu tenho certeza que você vai gostar muito. O link para você entrar vai estar aqui na descrição, é no primeiro comentário, vai estar escrito lá Aprenda Operações Estruturadas. Entre, e eu quero muito receber o seu depoimento esse ano. E a quarta coisa que eu queria falar é o seguinte: talvez você não queira fazer um curso, não queira aprender a tocar sua carteira, não queira aprender a fazer esse tipo de operação, mas você queria ter isso na sua vida também. Tem um outro tipo de serviço que chama consultoria de valores mobiliários, onde a gente vai lá e bota a mão na massa junto com você para fazer a sua carteira de investimento específica para você, inclusive com operações de renda, se for desse perfil, e inclusive com investimentos fora do Brasil também. Enfim, uma carteira equilibrada, vai ser uma carteira muito boa, própria para os seus objetivos, para o seu perfil de risco, para a sua situação de vida. Se você quiser conhecer esse serviço, tiver interesse numa consultoria de valores mobiliários, tem um link aqui escrito Fale Comigo. Você clica lá, vai para o meu WhatsApp e a gente conversa sobre isso, tá bom? Para acessar esse tipo de serviço, tem que ter pelo menos 500 mil reais investido, né? Ou livre para investir, beleza? Se esse é o seu caso e você quer uma ajuda específica, clica aqui e fala comigo, que vai ser um prazer te atender lá também. E já que eu citei aqui a carteira Pinga Pinga, eu vou deixar aqui do lado um vídeo mostrando a carteira Pinga Pinga, né? Clica aqui, você vai parar aqui nesse vídeo mostrando a minha carteira. Foi um grande prazer gravar isso aqui para vocês. Eu te vejo no próximo vídeo. Grande abraço.